E aí, MMs, tudo bem com vocês? Ó, mais um episódio. Vocês estão gostando de voltar aqui, né? Tô feliz, viu? Vocês gostaram do último episódio? Vocês vão gostar desse também. Sejam muito bem-vindas, meninas, mulheres. Muito feliz por vocês aqui. E deixa eu falar antes agora, porque depois eu esqueço. Eu tenho que ficar falando no final. Ó, se você quer seguir o Conselheiro, quer seguir o Pocket Studio, já segue aqui, ó, clica aqui embaixo. O pessoal, as duas lindas que estão gravando aqui comigo, já estão aqui, ó, no perfil dela já tá aqui embaixo. Então já vai lá, clica, já vê quem é, tá bom? Já ativa o sininho aí também para você receber notificação de quando eu postar um vídeo novo. Que mais? Que eu não posso esquecer, eu sempre esqueço, aí depois ficam me cobrando, aí eu fico, se você esqueceu, Ó, se você quiser vir um dia aqui no Jardim Pamplona Shopping, assistir a gravação, você pode vir aqui no Pocket Studio. E se não vier um monte, porque às vezes vem caravana, mentira, nunca vem caravana. Mas se vocês quiserem vir, tem lugar para você sentar aqui dentro, você vai me conhecer. Aí se você quiser um livro, você vai ganhar ele autografado também, tá bom? É tipo, eu tô pedindo pelo amor de Deus pra você vir me assistir. Olha que ponto o conselheiro chega. É isso que dá ser bonzinho. Se eu não posso esquecer de mais nada que eu não quero esquecer. A minha amiga tá fazendo eu rir aqui já, eu não posso rir. Bom, vamos começar então o nosso bate-papo de hoje. Não, eu tô esquecendo, rapaz. Olha aí, eu não posso esquecer. Oferecimento. Isolar. A Isolar é o vidro que está aqui, a acústica desse lugar que eu estou no Pocket Studio. Você não escuta nada do que acontece lá fora e ninguém escuta nada do que está acontecendo aqui dentro. Então, por causa da tecnologia da Isolar. Esse cenário bonito que você vê, tá vendo aqui assim, ó, é por causa da Lady. Isso aqui, além de ser bonito, é acústico. Então ajuda aqui na acústica do cenário também e para não ter eco no lugar, tá bom? Então é bem legal. Então, vamos começar. Gente, eu quero apresentar para vocês. Vocês sabem que eu sou um cara que eu só trago gente aqui que vai ensinar alguma coisa para você. Porque eu sei que você quer mudar sua vida. Eu sei que talvez quando você me conheceu, tava uma porcaria a tua vida e você falou assim: "Meu, só tem homem que não presta na minha vida, conselheiro, esses machos escroto, tem um monte de babaca, os arrombados que entra na minha vida". Bom, agora não, tá mudando. E aí, esse podcast aqui é o processo da sua mudança. Então eu trago coisas boas para você, coisas que vão agregar na sua vida para você mudar algo que você quer. Então pode ser que o episódio anterior não conectou com você, mas esse aqui vai mudar o seu jeito de pensar. E é isso que eu quero. É te atingir de alguma forma para você causar a transformação da sua vida. Combinado? Então, vamos começar? Eu apresento para vocês hoje duas mulheres incríveis, que elas vão contar a história delas. E, bom, depois eu vou chegar na história delas. Mas uma delas em específico, que eu vou contar depois, eu tô preocupado, porque ela é minha amiga de infância. E eu tô feliz que ela tá aqui, preocupada ao mesmo tempo, gente, porque eu sempre falei pra vocês que eu era feio, ela vai confirmar que eu era feio, e ela vai confirmar. Bom, mas depois a gente chega lá também. Então eu apresento pra vocês protagonistas de saias. É a... Ó, calma. Já tá lá. A Dani Bérico e a Sheila Lanza. E aí, tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Tudo feliz? Ó, tô feliz de você estar aqui. Eu também estou muito feliz. Somos amigos há quantos anos? Mais de 30. Mais de 30. Muito mais de 30. Sinal que você tá velha. Eu acho que uns quase 40 anos. Gente, eu e a Dani, a gente estudou, acho que desde o prézinho juntos. Sim. Pois é. Nos formamos na 8ª série juntos. E o destino nos colocou juntos novamente na vida aí, muito na bom. Mudança da transformação das pessoas, na transformação das pessoas, né? Muito bom. E a Sheila fica vacilando aí, né? Mas já é minha amiga também. A Sheila. Eu apareci do nada. Tudo bem, Sheila? Tudo bom? Tudo jóia. Ela tava falante aí, ficou quieta agora, olha aí. Tímida? Quem vê, pensa. Quem vê, pensa. Não, daqui a pouco se solta já. Já vocês pedem pra eu parar de falar. Eu tô louco pra isso acontecer. Matraca. Tô louco pra isso acontecer. Bom, muito feliz, viu, de vocês estarem aqui. E primeiro é assim, né? Eu sempre quero e levo para as pessoas mudanças. Eu quero que as pessoas tomem um nível de consciência de que para elas causarem alguma mudança na vida delas. E para elas fazerem isso, muitas vezes entram pessoas como nós, né? Para de alguma forma levar o que nós já vivemos para essas pessoas se motivarem, né? Eu costumo falar que todo mundo que quer causar transformação, você quer tirar alguém daquele lugar ruim que você já esteve, né? E aí, o que vocês me dizem disso?
O nosso projeto, ele traz justamente, né, essa proposta de colocar o protagonismo feminino no mundo dos negócios, né? Você cuida do coração, da mente, a gente cuida da mentalidade empreendedora, de como transformar essas mulheres em poderosas, né? E para que elas se sintam autoconfiantes, para ganhar dinheiro, para ter ambição, para querer crescer na vida, profissional. E aí a gente tem duas frentes dentro desse projeto. A gente trabalha o empreendedorismo feminino. Tá. E o outro são lideranças inspiradoras. Então, nós duas viemos do mundo corporativo, né? 27 anos no mundo corporativo. Então, a gente teve uma trajetória de sucesso dentro desse lugar, né, do mundo corporativo. E a gente traz toda essa experiência para o nosso projeto, para auxiliar mulheres que queiram ir para o próximo nível da sua vida profissional e da sua vida pessoal, porque acreditamos que as mulheres são sistêmicas, né? Aliás, mulheres não, todos nós somos sistêmicos. Então, quando você ajusta um lado da vida, então você está trabalhando aí o coração, né? O empoderamento, elas se sentirem autoconfiantes como mulheres. E o nosso gancho é trazer essa mulher que está nessa transformação para que ela olhe também para as possibilidades e oportunidades profissionais que a vida traz. Olha, e essa mudança... Bom, eu quero perguntar, vocês já se conheciam antes de serem as protagonistas de Saia? Vocês se conhecem há quanto tempo? Já uns... Um pouco mais de 15 anos, né? Sim. Vocês trabalhavam juntas? Trabalhávamos juntas. Caramba, mas nunca esse projeto... Eu era gestora da Dani. Acho que não fui uma gestora muito ruim, né? Porque depois ela ainda continuou trabalhando comigo. É isso. Eu arrastei ela. As pessoas que entram na nossa vida e passam por ela, as pessoas incríveis, a gente guarda e quando elas aparecem de volta é legal isso, né? Na realidade, a gente não se separou nunca, nem teve esse tempo, né? A gente trabalhou 15 anos no mundo corporativo, aí ela saiu, porque entendeu que também já não dava mais, né? Ela queria outras coisas, queria trabalhar com desenvolvimento pessoal. E é engraçado, na época eu lembro até que quando ela começou a falar disso, eu falei, nossa, é muito legal, né? Também procurei incentivar, mas incentivava ela, eu ainda não olhava esse como um mundo em que eu pudesse participar, né? Lá em 2017, 2018. E aí ela começou a trabalhar como coach em paralelo, né? E eu continuei ainda na CLT, depois ela saiu, em 20 ela saiu da CLT, eu ainda continuei mais um pouco, mas aí a gente já começou a conversar um pouco mais e a amadurecer a ideia do protagonistas, né? E aí na empresa estava ficando muito ruim lá, a situação estava péssima. Cheguei ali até na beira de um burnout, resolvi sair também, e ela me chamou. Ela falou, vamos montar o Protagonistas, e aí estamos aqui. E como o nome? Porque o nome é muito legal. Ele é forte. Ele é forte. E aí o que a gente queria? A gente queria unir duas representações, dois símbolos, né? Então, o protagonista é uma pessoa que está, né, à frente, né? A pessoa que tem as rédeas da própria vida, né? Tem o foco nela. E a saia, que é um símbolo muito feminino. Então, o que a gente queria trazer, né? A potência feminina para o mundo dos negócios, né? E quando a gente trabalha no mundo, quando a gente fala do mundo dos negócios, a gente trabalha ela olhando a mentalidade dela, como estruturar, como trazer essa autoconfiança para os negócios. Porque nós fomos criadas para sermos trabalhadoras de alguma empresa, né? Para serem empregadas de alguém. A faculdade não traz esse repertório para a gente, não transforma a gente em empreendedores. Então, o que a gente sentiu quando a gente começou nesse projeto? Na realidade, o Protagonistas de Saia, ele ia ser um portal de conteúdos. Inicialmente, a gente estava num boteco lá no Largo da Matriz, almoçando, a gente estava... Quem bebeu mais? Ela bebe pra caramba. Eu tinha acabado de fazer a minha certificação como coach, eu estava pilhadaça, eu estava apaixonada. Cheia de ideias. Eu estava, assim, radiante. E na época ela era minha gestora e eu sempre trouxe para ela essa questão que eu estava precisando de um significado maior para minha vida. A empresa, eu não via mais sentido estar naquele lugar.
E aí, quando eu fiz essa transição, né, comecei a trabalhar como coach no paralelo, eu fiquei ainda nesse período, fiquei 3 anos e meio ainda no paralelo, né, trabalhando no mundo corporativo e nas minhas horas vagas eu trabalhava como coach. E aí, quando surgiu essa ideia, eu trouxe para ela, e ela também incendeia muito rápido como eu, né, somos 2 comunicadoras. E aí ela falou, nossa, super legal, vamos fazer sim. Isso em comecinho de 2018. Mas não tinha um nome certo, a gente já tinha escolhido a cor roxa, a gente tinha falado do protagonista. A gente tinha a ideia de que a gente queria movimentar as mulheres para que elas vissem todo o potencial que elas têm. Isso sempre foi muito presente. Que eu acho que até no próprio mundo corporativo a gente batia muito nisso, né? A gente via mulheres fantásticas ali, que tinham puta de um potencial e que às vezes se apequenavam, sabe? Pelo ambiente e tudo mais. E a gente queria trazer essa força, né? Para que elas enxergassem a potência delas. E naquele momento, a princípio, pra gente fazer isso, né? Seria com um portal. Então aí a gente ia falar de todas as questões da vida, né? Da mulher madura, equilíbrio, né? Porque a gente estava pensando maternidade, a gente trouxe muito essa questão de vida, né? Porque a gente estava nessa transição, né? Eu estava chegando nos 40, a Sheila ainda estava perto, né? Que ela é um pouco mais nova. E aí eu falei assim, gente, os 40 anos a gente desabrocha, a gente vira outra coisa. É impressionante, acho que as pessoas acham que é só um marco, é só mais uma data. Não é. Pra mim, a minha vida mudou aos 40. Eu virei outra pessoa, eu mudei minha carreira, eu tive mais um filho, eu comecei a me olhar diferente. Então, assim, eu vejo a maturidade dos 40 anos uma autoconfiança, uma autenticidade. E o que eu sinto que antes disso, né, a gente tentando se encaixar, a gente tentando se acomodar nos lugares que as pessoas... Eu lembro que a gente falou assim, até aquele momento, você viveu pro mundo, pro script, pro que você foi, né, você foi cumprindo programada ali as regras. Pra cumprir. Mas quando você passa nos 40, você olha e fala assim, agora é minha vez. Agora eu vou me olhar, agora é minha vida. E esse momento, tanto que a nossa persona é dos 35 aos 50. 55. Porque a gente olha, é muito isso, assim, é a hora que a mulher vai parar a vida dela, ou recomeçar, ou desabrochar, e falar assim, agora é minha vez. Sabe? Eu acho isso legal, porque meu público é esse também, esse nível de idade. E é quando ela decide, né? Porque pra mim, eu tenho muito lance da decisão. Quando a pessoa... Vou decidir mudar. Não sei como. Não sei na onde. Não sei o que eu tenho que eu tenho que fazer. Tem uma necessidade. É isso. Mas ela fala, eu vou mudar, eu quero mudar. E aí, nesse momento, é onde entra quem é que ela vai escolher pra se espelhar. Quem ela vai se inspirar, sabe? Então, esse tipo de coisa que eu acho que chama atenção, né? E eu tô curioso só uma coisa aqui, enquanto você estava falando da empresa, mulher no mercado de trabalho, a gente sabe que tem muito agora do empoderamento feminino. As pessoas falam empoderamento feminino e para mim me incomoda um pouco a palavra empoderamento, tá? Por mais que eu defenda a mulher, por mais que eu não gosto da forma que está sendo colocado isso. Sim. A gente também. Então, a gente também. E eu quero que vocês deem a versão de vocês sobre o mercado de trabalho, quando vocês tinham a carreira de vocês, na empresa que vocês trabalhavam, você gestora, tinha lá um bom cargo, o homem que estava no mesmo cargo que você, ele ganhava mais que você? Ganhava. Só que eu acho que tem algumas coisas assim, hoje estão falando mais disso, mas naquela época, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, não falavam, né? E aí quando você estava nesse ambiente... você não tinha referências, porque eram pouquíssimas. Se hoje já são poucas, hoje a gente tem estatística, pelo menos, né? De que é só 30%. Agora, na época, sei lá, era muito menos. Você não tinha uma referência feminina, né? De, nossa, essa puta diretora, né? De altos cargos. E de mulheres que fossem femininas, porque o que acabava acontecendo? E aí eu mesma passei por isso. Meu primeiro cargo de coordenadora, quando você chega, você tem um monte de coisas ali para aprender a lidar, a fazer gestão, entender de equipe e tudo mais.
E aí, sem referência, o que, que você faz? Você vai pra referência masculina, porque é a referência que tem. E aí você endurece. E aí você ou fica agressiva, fica, né, firme, você começa a ter um personagem, vamos dizer, né? Porque eu me sentia muito assim, num personagem. E aí você começa a ter um conflito, porque você não é daquele jeito, você não pensa assim, e aí você tem que ser, e, enfim. Tem uma demorou pressão, né? Um bom Tem uma pressão tempo. externa, né? Pra você se se impor, adequar. se impor. Tem duas coisas. Uma é a referência, a outra é que para você tem uma concepção também aí equivocada, antiga, né? Isso também está mudando, de que para você ser gestor, você tinha que ser chefe, né? Você tem que cobrar, você tem que bater, nananá. Então eram essas duas coisas que você acaba indo para um lugar que de repente não é confortável para você. Entendi. E você não traz a sua autenticidade. Então hoje, por exemplo, quando a gente trabalha as mulheres, a gente trabalha justamente isso. Para você ser uma boa líder, seja uma líder dentro da empresa ou uma líder do seu negócio, você tem que estar confortável no seu papel. Você tem que ter buscado a sua potência, os seus talentos, as suas habilidades, né? Saber o seu modo de funcionar e trazer essa autenticidade. Por quê? E aí, gente, tem uma coisa que assim, sempre dizem, né? Que se você é walking the talk, né? Você tem que ser o que você fala. Então não adianta você buscar uma referência, se ela é um personagem, se daí no dia a dia você não é aquilo, aí fica nesse embate, né? Então, trazer essa autenticidade te ajuda no liderar, porque aí sim você vai estar liderando do jeito que você é, você vai conseguir inspirar as pessoas, porque você não inspira as pessoas se você não estiver sendo autêntica. Sim. Ninguém vai seguir uma pessoa que, tipo, nossa, esse daí tá ali exercendo um papel. Então a gente olhou muito para isso, para essa história do que a gente passou, né, na empresa e depois para construir o próprio Protagonistas, e a gente falou, meu, é isso que a gente tem que trazer para transformação, é isso que a gente tem que trazer para o nosso dia a dia. Foi gestora muito jovem, né? Então, nessa primeira eu fui... não tinha nem 30 anos, então, acho que 28 anos. 28 jovem, anos. Mulher, bonita. Como que... Nossa, tinha muito isso, do tipo, ela foi promovida porque, né, tipo, bonitona, se arruma, deitou com alguém, sempre tem. É ridículo isso, cara, é muito mas ridículo. A gente ouve. Sim, mas e quando você sabia que uma pessoa ganhava mais que você, como você se sentia? Sabe, por exemplo assim, tá lá, você faz aquele mesmo trabalho, você é melhor, você sabe do teu potencial, aí você faz o teu trabalho e você ganha 10 mil. Aí, o cara é o outro cara lá que tem lá os contatos dele, né, tá lá, e o cara faz a mesma coisa que você, pode ser que ele seja muito bom também naquilo, e ele ganha 20 mil. Como que se sente esse, que ganha 10? Olha... Para produzir, óbvio que é para fazer, né? Você se sente, fala, puta, meu, é complicado. Mas se eu ficasse olhando só para isso também, né? Você não consegue construir. Aí é uma forma de pensar mesmo, né? Se eu ficar todo dia olhando para isso, eu não ia conseguir executar o meu. Tá. Então eu pensava, é assim, então... e tem muito essa história de que a mulher tem que fazer 2 vezes mais, ela tem que mostrar mais serviço para ela conseguir isso. Tem. Hoje tá mudando? Talvez, mas ainda tem, né? Então, é injusto, mas eu continuei, falei, eu vou fazer o meu melhor, né? Inclusive, tem coisas que a gente passa do tipo assim, você quer colocar alguma mudança na equipe porque você pensa diferente, e também uma parte por ser mulher, às vezes você pensa mesmo algumas coisas diferentes, e aí os caras às vezes falam assim, mas você é iludida. E daqui 2 meses você desiste de fazer isso daí. Você vai ver que não vai dar certo. Eu ouvi muito isso, né? E aí, por isso que eu falo da autenticidade. Porque eu não desisti de fazer as coisas que eu achava que tinham que ser feitas, né? Eu sempre pensava que a equipe tinha que funcionar de um jeito, né? Que a gente tinha que se preocupar com o desenvolvimento das pessoas, independente do que os outros falassem. E por mais que o salário pega. Mas aí É porque tem o reconhecimento também, né? Além, eu entendo que eu acho falta de reconhecimento. Se eu fosse um CEO de uma grande empresa, eu provavelmente só ia querer mulher trabalhando comigo. Por quê? Não, cara, porque eu acho muito mais fácil a minha comunicação com as mulheres. Isso já é
Isso não precisa falar, né? Muito, né? Há 40 Mas anos já era eu assim. acho que algumas coisas são feitas com mais produtividade até. Do que... Mas, e talvez até pelo próprio de levantar a bandeira do que eu faço, do que eu defendo, entendeu? De que eu acho que seria coerente com o que eu falo, sabe? Eu ia agir de forma coerente. E isso eu acho legal. Bom... São muitos vieses que a gente tem também na sociedade, né? Seja também, até às vezes na seleção mesmo, ali, se é igual, e eu passei por isso também, tinha as mesmas qualificações, tudo igualzinho, e aí na hora de ser escolhida para promoção, e era uma promoção que eu tinha me candidatado, escolheram um homem, e ainda, né, porque homem não engravida. Isso é um questionamento que para a empresa é levado muito em conta. Né? Mas aí eu acho que tem que existir uma coisa que favorecesse a empresa no sentido... Aí acho que tem que ir acima. Eu acho que tem que ser governo, sabe? Da questão assim, ó... Tá, ela engravidou. Ela é mãe. Ela é mãe, ela tem a família dela. Ela quer ter a família dela e tal, não sei o quê. Por que faz a empresa hoje não querer? Ela vai ficar fora da empresa. Depois que ela fica fora, não pode, depois que ela engravida, não pode demitir a mulher. Depois que ela tem o filho, ela precisa cuidar do filho. E todo esse tempo a empresa fala, e eu? Né? E eu acho que é esse pensamento do e eu que tinha que ser mudado. O que então tá? Aí eu acho que é governo. Entendeu? Aí eu entendo, governo. Ela tem o direito, então você como empresa, a gente tem que subsidiar, tem que fazer alguma coisa para... Não é questão de compensar, mas é de poder não gerar esse pensamento no empresário. Porque eu acho que aí muda. Mais ou menos, né? Porque, fala assim, aí tua visão. Quando a gente pensa na questão da legislação, né? Então, assim, por exemplo... eu trabalhei até o último minuto da minha gestação. Eu ia trabalhar de salto alto. Eu ia, entendeu? Então, assim, a gravidez não foi um problema. Né? Da primeira gravidez ou da segunda? Da segunda. Da primeira eu tive um problema. Eu lembro de você barriguda. Lembra, né? Então, da segunda gravidez eu ia trabalhar de salto alto. Fui até o último dia. Então, assim... Dizer que a mulher vira outra coisa quando engravida, mentira, não vira, né? É óbvio, tem intercorrência, tem pessoas que têm algumas questões de saúde, e aí é independente de gravidez ou não, de repente da própria pessoa já tem alguma predisposição. Aí é saúde, né? Ela poderia estar sem estar grávida e ter algum problema de saúde. A questão aqui, assim, o que a gente tem que começar a desmistificar? A mulher, ela não perde, dependendo, óbvio, né, da atividade que ela faz. Enfim, uma bombeira grávida, eu acho que deve ser um pouco mais complicado, né, fazer algumas atividades, mas ela é realocada em outras tarefas. A nossa atividade, ela era possível fazer, né? Tanto que a gente foi até o final. E outra coisa, né? A empresa, ela não tem muito... Ela não tem algum... custo, porque quem paga a licença maternidade não é a empresa, né? É a Caixa Econômica, né? É o INSS, é o governo. Então, isso já existe numa empresa. Você está afastada, que são os 4, 5 meses ou até mais, quem paga não é a empresa. Então, assim, isso já não seria um problema. A questão é como que eu viro a chavinha das pessoas de que eu estou grávida, eu não estou doente, eu não estou... Sim, claro, não é doença nenhuma. Entendeu? É isso, é transformar isso numa pauta mais das pessoas se enxergar. É a mesma coisa de etariedade. Então, assim, eu tenho 45 para 46. Então, tem muitas empresas que não contratam pessoas com essa idade mais. Só que eu tenho certeza que eu queimo lenha pra caramba aí. E muitas pessoas que a gente conhece, porque a gente tem muitos contatos com pessoas 50 mais, 40 mais, 60 mais, que tem lenha para queimar. Então, assim, o que a gente tem que começar a fazer? Não generalizar, né? Não colocar todo mundo numa caixinha. As pessoas são individuais, né? São únicas. Cada pessoa tem uma característica, né? Então,
Eu com 45 anos, eu tenho certeza que eu tenho mais 30 anos aí de vida profissional. Mas as empresas não estão olhando isso. É que acho que esses assuntos também passam por uma discussão na própria sociedade. Antes até da empresa, sabe? É cultural, né? Por quê? Né? A mulher não engravidou sozinha. Sim, claro. Né? E aí a gente não vê o mesmo nível de cobrança. E aí eu digo assim, porque vão falar assim, não é só a gravidez, depois o filho tá pequeno, aí tem que levar no médico, aí isso e aquilo. E qual é o problema de o pai? Você vê muitos poucos pais que vão sair para levar a criança ao médico, né? Por quê? Porque se estabeleceu que isso é papel da mãe. Né? Então a gente tem aqui uma outra discussão até maior estrutural do que só a empresa, que vem, acho que antes, porque na nossa sociedade a gente ainda tem esse modelo muito patriarcal, de que, então, como é o papel da mãe, então aí o homem está livre, e aí sim, a empresa vai ter esse olhar, nossa, o homem ele vai estar muito mais tempo aqui disponível para mim. Só que o que a gente pode olhar a partir disso? A mulher, quando ela passa pela experiência da maternidade, que pode falar palavrão? Pode. Que é foda. Vamos lá, porque é foda, é pesado, né? Tem uma série de coisas, de transformações. É uma transformação. Mas o que a gente aprende, as habilidades que a gente desenvolve depois disso, que você traz isso para o seu trabalho, onde quer que você esteja, é sensacional, assim, a virada que tem, né? Inclusive, até na minha equipe, eu cheguei a ter equipe de 50 pessoas, eu tive mulheres que daí saíram de licença, voltaram, elas voltam, ganharam anos ali, porque aprende, nossa, tem que apertar a agenda, tem que fazer caber, né? Flexibilidade, uma série de coisas. Não, eu entendo. Então, mas quando eu mencionei até do lance do governo e tal, a questão essa mulher, ela sai, ela vai fazer ser mãe ali, aquele começo e tal, por mais que o INSS paga alguma coisa ali, na empresa fica o buraco da pessoa, a ausência dela, Sim. entendeu? Isso, e aí é que é o problema. Eu acho que as empresas, a maior preocupação é que é aí que eu acho que é onde está o que tem que ser consertado. É essa ausência. Entendeu? Porque aí é que já viaja, né? Porque aí seria como se fosse um papo. Sabe aquelas ideias mirabolantes que cada um tem? Sim. Sabe aquelas coisas? Então, putz, pra mim aí tinha que ter alguma coisa de. Um subsídio. Não um subsídio, ou então um programa de governo de pessoas que querem aprender uma profissão e você coloca aquela pessoa para suprir o tempo daquela pessoa como se fosse um estágio para aquela outra pessoa, para inserir uma pessoa no mercado de trabalho, entendeu? Para não ter aquele buraco, aquela ausência. E isso o governo subsidiar, que é ruim também ficar esperando tudo do governo, que é uma porcaria, é uma bosta. Né? Então, bom, olha o conselheiro falando eu acho que a gente, enquanto sociedade, a gente pode conseguir boas alternativas sem precisar do governo. Sim, eu também acho. Falando, o governo é uma bosta. Odeio falar de política, cara. Não vou falar de Vamos mudar. Vamos falar de outra coisa. Não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou perguntar mais de vocês, mas eu vou antes aqui, você que está assistindo, você já está me seguindo? Você já está seguindo elas? Clica aqui embaixo, protagonista Segue a gente, pô. Sigam, né? Já sigam ela aqui, já clica no link aqui, já vai para vocês saberem mais. Eu vou falar, gente, a Dani, porque para mim é Dani, não é Daniela Bélico, é a Dani. A Dani, ela é minha amiga desde criancinha. A gente estudou no pré juntos, né, Dani? A gente se formou na 8ª série junto, aí nos distanciamos e depois se reencontrou toda a turma do colégio. Era lá no Jaraguá, a gente, né? Todo mundo pobre, muito pobre. Lascado. Né? A Dani com o pé rachado. Mentira. Nunca tive pé rachado. Pé vermelho lá do Jaraguá. Né? A gente descia o barranco de fórmica. Isso, né? A gente fazia. Gente, a Dani... Sabe quando eu falo, quem me segue no Instagram sabe que eu brinco quando eu faço minhas lives, que quando eu era novo, eu era muito feio. Eu tinha orelha de abano e era magrelo. E assim, a orelha se batia o vento, meus amigos seguravam, falavam que eu ia voar. Chamavam eu de fusquinha de porta aberta, né? E usava um oclão ainda. A Dani, quem acha que é mentira, né? Tá aí a Dani. Dani, fala aí. É verdade. E assim, a máscara devia ter sido usada naquela época. Mas, tudo bem, né? Eu sempre fui amiga porque eu gostava do coração dele.
Era gente boa, né, Dani? Mas eu sempre fui bonzinho, não fui, Dani? Sempre foi bonzinho. Eu sempre tive amigas mulheres. Sempre, a vida inteira. Gente, Não é? a vida inteira. Ele sempre rodeado. E não sou gay. Não, bom, aí eu acho que não, né? Você me conhece, pô. Não sei, né? Não, você não me sei conhece. das particularidades. Não, você... Não mas- é gay, não, gente. Não, tá não aí. é. Um cara namorador, fala aí. Né? Sim, super namorador. Namorador, né? Dá uma... Ah, é? Não, elogia aí. incentiva, Fala... né? Não, agora Fala a verdade, não. então. Não, Quer fala... falar a verdade? Pode falar a verdade. Não, sim. O É. conselheiro é uma pessoa. Que mais? Você tem quem me... O que Ele você vai era, me pagar? ele era aquele Qual que é comiqueto. o... Eu quero saber o que eu vou ganhar. Não, a minha Fazendo a amizade pro propaganda. resto da vida. Fazendo a propaganda do conselheiro. Era comiqueto? Ele tem cara. Bonzinho, eu sempre fui Era bonzinho, bonzinho? cara. Sempre foi bonzinho. Sempre fui bonzinho. Mas é que assim, ó, como eu era feio, né? A gente tem que aprender habilidades. É. Então, se você não sabe fazer uma coisa, É. você tem que. Mas você precisa daquilo, você tem que ter habilidades pra conquistar aquilo de Perfeito. outra forma. Sim. Isso que você... É assim que o ser humano tem que agir. Você sempre foi bom ouvinte. Eu fui sempre um bom ouvinte. É. E sendo um bom ouvinte, eu aprendi que eu precisava saber falar bem pra eu poder beijar na boca. Porque eu era feio, eu não pegava ninguém. Eu era muito feio. E aí, na adolescência, eu falava assim, poxa, eu queria beijar, né? Queria beijar as meninas, mas eu era feio. E aí eu aprendi a conversar. Você foi E desenvolver aí, a comunicação. eu fui desenvolver a comunicação. Então eu aprendi a chavecar. Não sei aí na sua cidade como que fala o termo, né? De saber conversar. Mas eu fui aprender a como conversar legal com uma menina para ela querer ficar comigo. Porque ninguém queria. Falava assim, tinha meus amigos que saía, eles ficavam com as meninas e eu não ficava com ninguém. E eu queria beijar na boca. E aí eu não conseguia, porque eu era Caramba. judiado, mas Era judiado. triste, assim. Triste. Era feio, né, Dani? Não, é que era uma combinação de cor. Não é que você era, é que o cabelo, a orelha, o dente. Era uma combinação. Depois que arrumou tudo, fez a massa corrida e. Eu chamei a amiga que é foda, chama amiga. Eu achei que era só ia brincar, ela tá entregando o ouro. Mas tá bom. É isso, continua. E aí, só que assim, a única coisa, eu só fiz plástica na orelha. Isso foi. O resto não. O resto Mas o Deus. que aconteceu com sua cara depois? Deus consertou. Não fui é eu. possível. Juro, eu nunca fiz nada. Eu fiz a orelha. Tô brincando. Eu tinha orelha sei, de abano, você eu lembra? sei. O óculos não caía nunca. Não mesmo. Porque a orelha era, era grande. Fusquinha de porta aberta, assim. bem zoada mesmo. Topodídio, me chamavam de Topodídio. Dumbo. Nossa, Dumbo. Topodídio. Topodídio. Isso entrega Dumbo. idade também. Entrega. Se ele é meu se amigo você há 40. E se você lembrou, você tá lá também. Ela é da mesma época. Entregou. E aí, beleza. Aí o tempo foi passando. Aí, pô, você começa a cuidar, começa a praticar, fazer exercício e tal. Aí a barba cresce, né? A barba, eu acho que deu ajuda a esconder a lata também. Aí eu só fiz orelha porque eu tinha trauma de orelha grande. Aí eu não gostava. Mas se eu fosse hoje, talvez eu não faria a plástica. É que na época, quando a gente é mais jovem, a gente tem a mania de ficar ouvindo o que os outros falam. Quantas pessoas deixam de fazer algo na vida delas por causa do que os outros dizem, o que os outros vão dizer, né? E isso é muito também na carreira. Nossa, a gente fala muito disso. Porque às vezes a pessoa quer empreender e tem até medo de falar, porque vão criticar, que você quer largar sua carreira de advogada para ir trabalhar com culinária. E daí? E vocês lidam com essas mulheres? Se você quer largar o direito para cuidar da cozinha, eu fiz isso, né? Não, você fez. Mas então, o que você é advogada. Eu sou formada em direito, em direito. tributarista e você tudo é formada mais. em quê? Contabilidade. Tá. Então, assim, a gente tinha uma carreira sólida, a gente tinha sucesso, mas tinha algo que faltava naquele lugar. Porque a gente cumpriu o script. Eu não queria ter feito direito. Eu fiz direito porque em algum momento na minha vida eu acreditei que aquilo pudesse me trazer oportunidade financeira. Uhum. Mas nunca foi algo que eu falei assim, eu quero, meu sonho é ser advogado. Sabe assim? Uhum. Nunca foi. Só que eu tinha uma vida sofrida, né? Financeiramente falando. Então, assim, o que eu pensava? Eu preciso ter uma faculdade, eu preciso ter uma pós-graduação, eu preciso trabalhar numa grande empresa e eu consegui cumprir todos esses scripts. E eu preciso me consolidar, eu preciso virar uma coordenadora de área, eu preciso ter que... Porque para mim, esse era o desenho do sucesso.
né? Aí você chega, você ganha um salário X, tem benefícios. A sua vida tá perfeita, não é? Sim. Casei, tive filho, né? Mas eu não estava realizada. Tinha um vazio. E eu me culpava porque eu sentia aquele vazio. Eu me culpava porque eu falava, gente, eu cheguei no lugar onde eu determinei. Eu cheguei nesse lugar. Eu trabalhava numa grande empresa, super conceituada, ganhava super bem, tinha equipe, tinha família, tinha meus filhos. Mas alguma coisa faltava e eu me sentia culpada. Porque eu falava, gente, eu tenho tudo. Por que eu quero mais? E foi aí que eu comecei a buscar alternativas para sair desse universo. Porque eu falei assim, é profissional, porque eu me realizo com o trabalho. Eu gostava do que eu fazia, né? A questão é que não brilhava meu olho mais. Eu queria mais da vida. E eu queria mais da vida no todo. Porque a gente vive no piloto automático. Eu sentia isso, eu sentia que eu vivia. E se você aí está vivendo no piloto automático, talvez seja o momento de repensar. Né? Hoje a gente está olhando oportunidades, existe um universo de possibilidades. Só que a gente fica muito restrito naquilo que é confortável, naquilo que dizem que é sucesso, só que você não está feliz. Ou tá presa no medo também, tá né? presa no medo, julgamento, na escassez. Óbvio que isso paira. É óbvio que no começo eu senti muito medo, até porque a carreira de coach ela foi muito marginalizada. Sim. Muitas pessoas, todo mundo é coach hoje. Eu falava, todo mundo é coach, mas ninguém é igual a mim. E por que ninguém é igual a mim? Porque ninguém tem a minha história, ninguém tem a minha experiência de vida, ninguém tem meu repertório. E outra, eu estudei muito. Eu fico o tempo inteiro me aperfeiçoando. Então, eu não sou a coach que fez um curso no final de semana e saiu achando que ia mudar o mundo. Não, porque eu entendo que a gente, para trabalhar com esse tipo de coisa, você tem que se aprofundar. Sim. Porque você está mudando, está mexendo na vida da pessoa. Então, você não pode ser irresponsável. E você lembra que quando eu fiz minha formação em coach, não existia o conselheiro. Não existiu o conselheiro. E um dia eu te chamei para almoçar e aí você me deu muitas dicas, a gente conversou um monte de coisa. Verdade. E eu tava com um monte de ideias e eu não conseguia colocar e você me ajudou muito nesse dia. Então, tipo assim, a minha formação, eu falo para as pessoas que todo mundo tinha que fazer um curso de coach. Todo mundo. Tinha que ser para tudo, porque o coach ele serve para sua vida, para você organizar suas coisas, né? Sim. Não é para você só atuar na vida de outro. Não. Algumas pessoas fazem o coach e querem ajudar outras pessoas, outras não, porque ali te ensina a se comunicar bem, né? Sabe, a PNL te ajuda muito nisso. E eu amo muito isso, eu gosto muito disso. Eu fiz também programação neurolinguística. Sim, então, e aí esse tipo de coisa para mim ajuda demais. E eu lembro que naquela época que eu fiz o curso, ele me ajudou mais pessoalmente. Eu nunca tive a intenção de trabalhar que nem você trabalha, né, com as pessoas diretas, tal. O meu sempre foi para mim. E aí eu queria ajudar que a minha mudança mudasse os outros. Então, hoje, eu não tenho problema nenhum em falar que eu fiz coach e tal, mas eu não atuo... Você não exerceu. Eu não exerço. Mas o que eu aprendi ali, eu aplico na minha fala, eu aplico nas mensagens que eu passo, quando eu quero causar transformação na vida de uma mulher, eu uso tudo isso. Sim. Né? Até nos conselhos, você usa técnica de coach. Exatamente. Porque assim, tudo é método. Né? Então, inclusive, a gente criou um método autoral no Protagonistas de Saia. Por quê? Porque a gente identificava que no mercado tinha partes soltas, né? Então, tinha uma parte só de negócios, uma parte pessoal, e não combinava essas duas coisas. Então, eu trouxe meu repertório como coach, especialista comportamental, programação neurolinguística e tantos outros cursos que a gente vai, né? Toda essa experiência a gente carrega na vida, né? Na vida profissional, tudo que a gente vivenciou lá. E a Sheila, ela trouxe todo esse repertório de MBA, de negócio, tudo isso ela trouxe. Então, quando a gente junta esses dois conhecimentos, que é o pessoal com o profissional, você consegue dar, com o método, você consegue dar alternativas, soluções mais eficientes, pautadas em algo que já foi mensurado, né? Porque assim... Não é só
coisa solta, não é diquinha, né? A gente não tá aqui para dar dica e você também não. Claro. Né? Você aprendeu técnicas, você foi lá, criei meu método também. Você criou seu método, você tem as pedras da coroa. Exatamente. Você leu o livro. Claro que eu li o livro. Você tem as pedras e quando eu fui lendo o seu livro, eu fui olhando tecnicamente, porque né, eu estudo né, comportamento. Então, quando eu vi, eu falei, olha, ele foi trabalhando passo a passo a parte comportamental das mulheres nesse processo. Né? Então, assim, você não fez isso da sua cabeça. Não. Você fez isso com método, só que você fez isso numa didática mais leve. Sim. Não é técnico. Você contou uma história. Né? Então, a forma como você conta a história tem um método ali por trás. Quem entende tecnicamente sabe que tem um método. Sim. Mas quem está lendo que é leigo, é uma história. E era exatamente o que eu quis. Quando eu escrevi o livro, foi exatamente isso. Eu queria que fosse algo leve e que causasse uma transformação que pudesse causar algo na mulher, né? Então, assim, a minha linguagem, ela é muito simples. Eu não uso termos difíceis, uma que talvez eu nem saiba os termos. Sabe. Não, sei muita coisa, mas eu não gosto de falar difícil com ninguém, eu não gosto de quem fala difícil comigo. Então, não adianta uma pessoa vir se comunicar comigo, eu sou muito humano. Então, eu prefiro que a pessoa dê um tapa nas minhas costas e fala, porra, cara, e não sei o que, você é burro, você não sabe isso. Do que uma pessoa, olha, sente aqui que eu vou lhe explicar o que eu tenho passo a passo. Não funciona comigo. E eu penso que quando eu falando dessa forma, eu atinjo mais corações. Sim. E aí eu tenho mais resultados. Né? E no método de vocês, o primeiro, qual é o estágio que está a pessoa? Quando uma pessoa vem para vocês, qual é o primeiro estágio dela? Dessas mulheres de 35 a 55 anos, quando elas chegam para vocês, qual é a maior dor delas? Normalmente ela está em transição de carreira. Ela está querendo, ou ela está saindo do mundo corporativo para empreender, ou ela quer começar a empreender. Já está ali, já sabe no que ela quer empreender, mas não sabe como fazer. Tem mulheres que nunca... sei lá, saíram de relacionamento e nunca trabalharam e querem começar a fazer algo também ou não? A gente não chegou teve, nenhuma assim, mas... Precisamos arrumar. Mas eu acho essas que eu conheço, essas eu tenho um monte. Então, ó, e a gente já falou muito nicho. dessas mulheres, né? Porque quando elas estão nesse relacionamento, nesse lugar de dependência, Ó, a elas gente já não veem pode o valor fazer, delas, né? ó, a gente já pode criar um produto aqui, Pode. que eu digo Vamos fazer um ó, coproduto. Sabe por que é legal? Porque assim, ó, muitas mulheres que me seguem, muitas, tem aquelas que são profissionalmente bem-sucedidas, que têm a vida delas, talvez está nessa transição. Mas tem muitas que elas viveram uma vida dedicada a ser mãe, a ser esposa, e ela abriu mão da vida dela, da vida profissional dela, de fazer o sonho dela se realizar, e ela ficou dependente daquele cara. Sim. E aí aquele relacionamento acabou por algum motivo, né, que, sei lá, ou não deu mais certo, ou foi o que foi, ou ficou viúva, ou seja lá o que for. E ela não sabe, é igual o cachorro que caiu da mudança, não sabe para onde vai. Perdidaça. Ela fala, eu preciso fazer alguma coisa. Se ela sai de um relacionamento abusivo, onde ela era dependente financeira daquele cara, e ela não tem uma carreira, ela não tem nada. Ela não tem o conhecimento, ela não tem nada. Ela não sabe para onde ela anda. E aí Ela tem que partir até em busca... Não é que ela não tenha conhecimento, às vezes ela não sabe transformar o conhecimento que ela tem em algum remunerado. A gente trabalha muito isso também. Olha que legal. Porque assim, ninguém começa do zero. Não. Você tem a sua experiência, você estudou, enfim, por mais que você de repente parou de trabalhar ou nunca nem trabalhou, você tem os seus talentos. Então, o que a gente vai trabalhar é descobrir, né, ajudar a descobrir no que ela pode empreender, né, de que forma ela vai construir esse negócio para que seja sustentável também, que é uma coisa importante. Não adianta só, eu adoro falar, né, então eu vou montar aqui um negócio de palestras, né, vou querer dar palestras, tá bom, mas como é que você vai estruturar isso?
com quem que você vai falar, quem é seu público, quais vão ser os seus produtos. A gente ajuda a estruturar isso para que tenha uma forma, né, para que o negócio exista de fato. E aí, como é que ela coloca isso em prática para que ela tenha o dinheiro, né, para que ela crie essa independência financeira, né, para que ela possa que é uma das nossas bandeiras, inclusive. Quando a gente trabalha o protagonismo feminino no mundo dos negócios, um dos pilares, né, que a gente traz muito forte é ter independência financeira. Mas não só ter independência financeira, você ter flexibilidade, você conseguir estruturar sua rotina do jeito que mais se adapta ao seu dia a dia, porque, de fato, essas mulheres, a maioria são mães, tem uma rotina frenética. Sim. E como que vou largar um emprego, empreender e com tudo isso? Então, assim, a gente estrutura toda essa transição de carreira para que ela não saia fazendo as coisas atropeladas e dê errado. E como que vocês aplicam isso? E principalmente com a parte financeira também, porque às vezes assim, a pessoa ela tem uma missão, eu sempre quis ensinar, né? Tem algumas questões assim, eu vou fazer isso. Só que se você não cuidar, né, de estruturar também os custos, como é que você vai vender, como é que você vai até colocar uma margem no seu produto, você pode estar patinando ali e não vai fazer o seu negócio ser sustentável. Então, é muito importante você combinar essas duas coisas, né? E aí você perguntou como que isso é aplicado hoje? Vocês dão palestras, vocês dão aplica curso, na mentoria. Então, a gente tem alguns produtos, né? Mas o carro-chefe é a mentoria que a gente vem com ela exatamente nesse passo a passo aqui. Então, a gente olha para ela primeiro, fortalece a empreendedora, que é para ela saber ali do potencial, até do alto valor. No seu livro você também fala de alto valor. Muito de alto valor. E a gente trabalha muito isso porque se você não se der o valor, você também não vai nem conseguir cobrar o seu cliente. Sim. Né? Você não vai vender. Às vezes você já chega dando desconto, você tem vergonha de falar que você está vendendo, que você tem esse serviço, que você tem aquele produto. Então a gente tem que trabalhar muito a mentalidade da pessoa e ela vem mais autoconfiante. Aí a gente fala, agora bora lá. Agora é o seu negócio. E o lance da mentoria é muito legal porque é igual pegar na mão mesmo, né? Você consegue dar um acompanhamento melhor. Mas Sim. Você falou uma coisa muito legal, a Dani me conhece já, eu vou falar uma coisa que a gente já teve uma conversa disso. Eu decidi o seguinte, quando eu criei o Conselheiro, eu criei por amor. O Conselheiro, ele é amor, ele é transformação e tal. E aí, em determinado momento, eu entrei na minha linha eu falei, vou criar meu curso, vou criar não sei o quê. E eu decidi que não, o Conselheiro, ele não é para isso. Eu vendo minhas palestras, vendo meu livro. Livro é assim, livro não dá dinheiro, tá, gente? Livro, ele te dá autoridade. E é legal, é isso que eu quero mesmo. Mas o livro não dá dinheiro, não. O livro não dá dinheiro. Não dá dinheiro. Ele pode vender, eu quero ver. Eu quero que me provem ao contrário de que livro dá dinheiro. Eu quero que venda muito para eu ganhar. Aí eu volto aqui e falo, mentira aquilo que eu falei. Gente do céu, eu tô ganhando muito dinheiro com livro. Livro dá muito dinheiro, eu gostaria. Mas, a princípio, não. E aí eu decidi que o Conselheiro, eu uso ele para conectar pessoas, para fazer a transformação mesmo. Mas você monetizou... Eu assumi isso. Aí que tá. Essa era a sua missão, era o seu desejo. Só que você monetizou de uma outra forma. Você monetizou em palestras. Palestras, perfeito. Exatamente. E é isso que a gente olha. Tá, como é que a gente vai monetizar esse seu negócio? Que tem várias formas de monetizar. Tem vários tipos de serviços e produtos que você pode criar. E aí você tem que olhar a sua persona, né? Quem é a minha persona? Né? Entender as fases dela. E, inclusive, criar vários produtos. Que nem eu falei, o nosso carro-chefe é a mentoria, mas a gente tem outros produtos. Tem infoproduto, se a pessoa que também não quer, né, participar de uma mentoria que é grande, vai lá, faz a aula e aplica também. Enfim, aí tem diversas formas, vai depender do nicho, também, vai depender de um monte de coisa. Porque aí vai depender também da situação. Às vezes, essas mulheres que você está dizendo, ela ainda não tem não tem muito dinheiro ainda para investir numa mentoria, porque ela está fazendo essa transição de vida, né? Porque assim, o que você está trazendo é uma pessoa que está em transição de vida. Sim. Ela viveu a vida inteira em função de alguém. E aí ela está virando uma nova mulher. E quando ela vira uma nova mulher, primeiro ela se fortalece, ela vira essa mulher, ela assume esse lugar e fala, eu mereço mais. Né? Que é isso que a gente fala aqui. Quando a gente fala do empreender, o empreender é um gatilho, mas quando a gente coloca essa mulher nesse lugar,
É para que ela saiba que ela pode fazer o que ela quiser. E ela pode. Ela pode. Só que ela precisa acreditar nisso. Então, como que a gente faz ela acreditar nisso? Você foi colocando as pedras. A gente vai trazendo os talentos, as habilidades, os valores pessoais dela, o que é inegociável para ela. A gente traz o que está sabotando ela, que é uma coisa que a gente vê, uma transformação. Você é especialista nisso, né? Sim, eu amo essa sessão. Por quê? Porque você vê no rosto da pessoa a transformação. O jeito que ela começa a identificar aonde que o bicho está pegando, porque a gente vive no piloto automático e o sabotador ele fica no subconsciente ou no nosso inconsciente. Eu não tenho claro que eu estou me sabotando. Então você age. Você vai agindo porque você agiu a vida inteira assim. Na medida que você vai trazendo clareza para essa mulher, que ela tem talento, que ela tem habilidade, que ela tem poder e que ela já descobriu que é inegociável para ela, porque às vezes a gente nem sabe isso e começa a dizer muitos sims que machucam internamente, né? Então essas mulheres que você tem aqui muito provavelmente disseram muito sim e disseram muito não para elas. E quando ela diz não para ela, isso dói. Pode não doer num primeiro momento, mas quando acumula e chega num momento do limite, que é nessa transição que tá buscando ajuda com você ou com a gente, quando ela tá buscando ajuda é porque ela, viu que ela chegou no limite dela, ela não consegue mais dizer sim. E ela começa a se olhar e entender que ela precisa de algo diferente. Ela não sabe ainda o que é esse diferente. Não sabe. Você pega um lado dela. A gente também. Às vezes ela tá infeliz no trabalho. E às vezes nem é o trabalho. Já aconteceu com mentoradas nossas de que não era o trabalho. Era o lugar onde ela estava. Não era atividade. Ela não precisava trocar de atividade. Ela só precisava trocar de empresa, de lugar. Um lugar tóxico. Sim, que ela não podia ser ela ali. Mas para ela, aquilo contaminava. Ela tinha que sair dali de tudo quanto é jeito. Ó, gente, pra quem não sabe, quando a gente fala em sabotador, imagina o seguinte, ó. Imagina que tem... Sabe aqueles... Vocês já viram, lembra do desenho de antigamente? Que tinha o diabinho e o anjinho falando um de cada lado? Imagina que tá aqui, ó. Um de cada lado. Aí você tá lá, você tá aqui no meio. Aí o anjinho fala assim, ai, você é tão bonita, você é muito boa nisso. Aí vem o outro e fala assim, você não consegue. Não tenta fazer isso, que você não vai conseguir. Se você tentar fazer isso, vão rir de você. Nossa, você não pode. Você nem estudou. Como que você vai fazer isso? Você não pode fazer isso. Aí o outro fala, ai, mas eu vou fazer. Só que aí você passa só a ouvir esse. E esse aqui, você deixa ele embora. E ele vai embora e você guarda esse aqui, ó, e você fica falando com ele, você só dá ouvido para ele. E sabe o que acontece na sua vida? Prejudica tudo. Você realmente não vai conseguir. Porque você está ouvindo a sua voz interior que te diminui. E aí é que entra o trabalho delas. A Dani, ela é especialista em autossabotagem, né, Dani? Você manja muito, porque eu já falei, você já deu aula disso daí para mim já. E aí, isso que você escuta, você tem que mudar essa voz. Ou parar, né? Arrumar uma forma de não ouvir mais ela e compensar de realmente enxergar o seu valor, né? O que a gente faz, nessa sessão que a gente faz especificamente para trabalhar a autossabotagem, a gente identifica qual é essa voz que ela ouve, né? A gente nomeia essa voz, a gente materializa essa voz, né, em algo que seja palpável, porque essa voz é nossa, ela é interna. Só que em algum momento ela é como se fosse um microchip que instalaram em você em algum momento. Então instalou um microchip de que você não é boa, de que você não é capaz, de que você não é suficiente, de que você não merece mais. E você vai acreditando nisso. E aí você vai criando comportamentos que validam essas falas. E aí você começa a sentir como se você fosse menos, você começa a agir como se você fosse menos. E aí qual o resultado que você tem? De uma pessoa que não merece mais. E aí você validou. E aí é o ciclo, né? Vai gerando um ciclo. À medida que você toma clareza de que você faz isso na sua vida, que é o estalo, né? Você fala, peraí, não. Começo a questionar essas verdades absolutas que estão na minha cabeça. E aí você começa
a reverter. Só que ela melhora de um dia para a noite? Não é um botãozinho que você vai lá. Você não tira o microchip e acabou. Né? Uhum. Ele ficou com você, às vezes, 30 anos da sua Sim. vida. Porque essa parte emocional nossa, ela é feita nos primeiros anos de vida. Então, até os 10, 12 anos, no máximo, você cria a sua identidade. Se em algum momento a sua identidade foi corrompida externamente e você trouxe isso para o seu interno, aí você não... Para você é aquilo. É a sua personalidade. Você aceita que é aquilo. Você aceitou. Sim, é verdade. Porque alguém te disse, você acreditou, e às vezes nem alguém te disse, você interpretou assim. Às vezes nem diz, mas a sua interpretação é que determina. E eu acho muito legal nesse processo, porque quando você entra em conflito, né, no embate com essa sua voz, e você começa a mudar realmente, fazer essa transformação, é um sentimento de orgulho que você passa a ter de você, não é? Não é legal? Muito legal que sempre que tem essa sessão, as meninas chegam e ficam até tristes, né? Quando vai vendo, eu tenho esse sabotador, eu me vejo assim, não sei o quê. Quando termina a sessão, elas saem rindo, né? É muito legal. É muito legal. O rosto muda. Porque traz essa consciência, assim, acho que dá esse clique. E é legal a gente que tá de fora ver, né? Que passou quando por isso. eu tinha vontade de falar para pessoas, né, lá atrás, antes de ter o conselheiro, mas eu achava que ninguém queria me ouvir, né? Então aí eu me sabotava. O que eu tenho para falar? Jura? Nossa, muito. O que eu tenho? E aí, eu não vou falar nome aqui, mas foi um grande player do digital, desses grandão que são fodão aí, que foi o cara que me impulsionou a querer falar. Porque eu achava ele uma bosta. E eu falava assim, se esse cara tá falando desse jeito com as pessoas, e as pessoas estão ouvindo ele, não tô falando que ele é ruim, não deve ser ruim, porque muitas pessoas vão e muda a vida de muitas pessoas, mas pra mim, conecta com não ele. conecta, não conversa. Eu acho uma porcaria o jeito dele falar. Não vou falar nome, eu falo no off. Mas aí eu falei assim... Mas eu já sei quem é. Então. Aí eu falava assim... Como que pode um cara falar assim com as pessoas? Uma puta de uma arrogância. E eu falo, cara, as pessoas não precisam falar. Eu não preciso falar assim com alguém pra eu mudar a vida de alguém. Quem quiser se conectar, é claro que eu sei que tem pessoas que precisam daquela comunicação. Eu sei disso, eu não tô falando que é errado, não. Mas pra mim foi o que me impulsionou. Falou assim, cara, se esse cara fala assim e ele tem esse monte de gente ouvindo ele, eu vou falar do meu jeito, que eu tenho certeza que vai ter gente que vai ouvir. Isso é autenticidade. Cada um tem sua tribo, né? E aí, você percebe? e aí eu comecei, né? Aí veio depois, ideia do conselheiro e tal. Eu comecei a falar. E aí começou, né? Aí começou a crescer. Aí quando eu vi que eu tinha 100 seguidoras me ouvindo, 100. Eu falava assim, eu sou muito foda. Que legal, Eu tenho adoro. 100. O dia que eu fiz 100 seguidoras, mas eu comemorei. Eu acho que eu comemorei mais com 100 do que com 100 mil. Tá certo, tem que comemorar, Entendeu? né? Mas Porque... você tem que comemorar todos os Sim, dias, né? mas foi aquele lance de eu falei, caraca, eu sou muito foda, tem 100 pessoas me ouvindo. Porque se você colocar 100 pessoas numa sala, é muita gente. É muita gente. Então, assim, quando você vê isso, que o E teu também potencial... validou, né? Validou o seu que plano, eu falo, né? aí eu falo pra todo mundo. Isso é importante. O que você tem guardado aí dentro de você e você não tá colocando pra fora, você tá deixando alguém triste. Você tá deixando de salvar alguém, você tá deixando de curar o mundo. Então, o que você tem guardado aí dentro de você tem que ser falado, não pode ser reprimido, tem que pôr pra fora. E não precisa ser pra 100 mil pessoas, pode ser pra 10. Sim. Entendeu? Porque se você muda a vida de uma pessoa, você mudou a vida de uma pessoa. É isso. Essa pessoa ela vai ser melhor. E essa pessoa que você ajustou, ela vai reverberar nas pessoas que estão próximas ao redor dela. É isso. Que é isso que a gente fala aqui no Protagonistas. Que assim, quando a gente ajuda uma mulher a se colocar, a ter independência financeira, ter flexibilidade, entender que ela pode ser quem ela e ter sucesso sendo quem ela é, porque é isso que a gente busca aqui. Não é só sobre dinheiro, é sobre ser você e ter sucesso sendo você. Você aceitando e se apropriando desse lugar. Quando a gente traz isso, ela reverbera em torno dela. E ela vai contratar pessoas que vão sentir aquela mesma energia e vão reverberar. São pequenos lares
que vão mudar o mundo. E passa por uma revisão também, né, do que é o sucesso para você. E cada um vai ter uma medida. Cada um tem uma visão de né? sucesso. E às vezes né? a gente olha muito, é tudo digital, e a gente fica olhando, né, os grandes players, não sei o que, e você fala, tá. Você começa a se espelhar e fala, eu sou muito pequenininho, né? Mas, gente, ele tem a vida, sei lá qual foi a história, tal. Qual que é a sua história? Onde você quer chegar? Qual que é a sua medida? De repente, o sucesso para você, como foi para mim, por exemplo, que tava lá ferrada na CLT, trabalhando mais de 12 horas por dia, não conseguia levar a minha filha para a escola, não conseguia buscar, né? Malemar, quando ia dar banho, era tipo tudo correndo, toma banho, que tem que entrar pra reunião, não sei o quê. Não tinha uma vida. O que foi o sucesso para mim, ao empreender, foi passar a ter me colocar na agenda, porque eu também não me colocava aí, não tinha espaço mesmo, né? Só trabalhava. Meu Deus. Passei a ter tempo de qualidade com a minha filha, porque daí eu levo pra escola, eu busco, eu consigo põe no banho, mas faço peraí, lição você de casa comentou uma junto. coisa que eu quero que você comente então, também. isso passou a ser sucesso pra mim. Não, mas vamos lá, já que você tocou nesse assunto, o seu burnout, você falou. Nesse processo que você trabalhava demais, você entrou aí em parafuso. Foi antes, E no último ano, antes de eu sair da CLT, a empresa também já estava numa situação bem, bem complicada. E eu tinha uma equipe de 50 pessoas. Tá. E a empresa estava em recuperação judicial. Tá. Né? Então, eu tinha que desligar pelo menos, sei lá, uma pessoa a cada 15 dias. Tava assim. Em um ano e meio, eu demiti 32 pessoas. E por mais que seja papel da gestora você demitir alguém, não dá pra gente banalizar isso, né? Você é humana, né? Vai ficando pesado, né? Vai ficando Todo pesado. mundo tem uma história, né? Você sabe dos apertos das pessoas. Tinha gente ali que trabalhava comigo há muitos anos, né? Que você sabe, puta, tá com a esposa grávida, o outro tinha outra situação, enfim. Então isso foi pesando. Somado a isso, tava trabalhando 12 horas, aí veio a pandemia. Aí, minha filha, então, estava com 5 anos, no começo da alfabetização online. Eu não conseguia parar. Aí, assim, né? Eu queria dar atenção para ela, não conseguia, estava em reunião, às vezes vinha, mãe, tô com fome. Filha, pega uma fruta. Era surreal, assim, olhando hoje, falando assim, como é que pode? Não sei nem como dei conta, né? E aí, mais as tarefas de casa, enfim. Tava surtada, chefe escroto, né? Que tem, né? A gente tem que falar. Um ambiente terrível. Arrombado, chama de arrombado. Arrombado, era um arrombado. Ai, que gostoso. Tem hora que a gente precisa falar assim, né? Que é pra se livrar. E aí eu comecei a ter uns sintomas assim, de não dormir. Chegava e-mail, meu coração disparava. Chorei assim por uns 15 dias. Uma coisa que eu nunca... E eu já tinha passado por muita pressão, né? Porque na vida toda de CLT sempre foi muita pressão. E aí, em algum momento, eu chegava assim e falava assim, por que você... Eu começava a brigar comigo, por que você não tá dando conta? Você tem que dar conta. Você sempre deu conta. E aí, nesse processo, e aí da taquicardia e do choro, porque eu não sou de ficar chorando, meu marido virou e falou assim, ou você acaba com isso daí, ou isso vai acabar com você. Só que sabe aquele dia que... Foi É uma frase. A cerejinha do bolo de merda. Tipo, acabou, assim. Ali eu desabei. E eu falei, é verdade. E aí eu desabei porque ele tinha razão, né? Porque eu vi isso. É porque os homens nunca têm razão, né? Naquele momento ela ele chorou teve. por causa disso. Ela chorou por ela causa falou, disso. eu vou ter que dar. Meu marido tem razão, vou ter que dar o braço. Até hoje ele tira um barato. Enfim, aí eu enxerguei que era meu limite mesmo. Eu falei, se eu não sair, eu vou ficar muito doente. Porque eu já tava, assim... O negócio da taquicardia, tudo que você lê a respeito de burnout, quando você não tá no processo, você lê, você acha que é exagerado. Mas não, é exatamente daquele jeito. Eu tive uma vez só. É muito e eu sei o que foda, você tá falando. né? E aí, o que você fez? Como que foi o processo? E aí eu cheguei e eu falei, tava nessa de desligar todo mundo. Eu falei, olha, me põe na próxima lista. Vou junto. E eu já tinha pedido outras vezes, mas nunca me colocavam. Mas aí nessa eu falei, agora eu não tenho condições de ficar. Cheguei realmente no meu limite, pra mim já deu. Então, vê aí, né? Porque também tinha muito tempo de empresa, eu não queria pedir as contas. E aí me colocaram, tal, me desligaram, graças a Deus. Aí saí, tirei uma semana de férias
E aí foi trabalhar. Foram beber no bar. Não, na realidade... Não, já tínhamos bebido. Na realidade, tá. assim, ela já tava tava em flertando paralelo. comigo, ela tava me paquerando, na Ah. realidade, né? Ela tava me paquerando, É. porque assim, quando eu saí em 2020, eu tinha acabado de ganhar neném. Tá. Eu tava com o Luquinha pequenininho. Uhum. E eu fui desligada, começou a pandemia em março, eu fui desligada em abril. Tá. Que a minha licença maternidade acabou em março. Tá. Em abril eu fui desligada. Mas eu já estava nesse processo de transição de carreira, né? Então, eu já estava me preparando para essa ida, Tá. né? E aí, o que eu estava fazendo no paralelo, aí eu fui... Já tinha até pedido, né? Quero sair. Aí, o que eu falei para ela? Eu falei, ó, vamos retomar o Protagonistas de Saia? Porque ficou no limbo, né? A gente conversou, fez algumas reuniões e... Ela, ai, Dani, eu tô toda lascada aqui, não sei o quê. Aí eu falei, ó, eu toco a parte de mídia, a parte estrutural, eu toco. E ela, mas o que eu vou fazer? Aí, eu não tenho papel. Eu falei, larga de ser tonta. Aí eu dei uns 5 petelecos na cara a Dani, dela. pra quem não Aí sabe... vem a Dani eu Coach. a Dani, essa Dani aí, eu conheço também. Essa Dani né? aí. Que A mesma que deu uns petelecos em você. É. Aí eu cheguei e falei, peraí, vamos parar com a palhaçada. Eu falei, ó, você tem muito repertório. Assuma esse lugar. E ela já foi minha coach. Quando eu É verdade. Quando eu me formei, ela foi minha primeira coach. Ela foi a Gente, minha eu fui primeira cliente. cobaia da... Ela foi minha Nossa. cobaia. E eu devo ter sido boa, porque ó, onde ela tá. Ou, né, tá maluca, coitada Aqui, da mulher, aqui é uma velho. relação meio louca, assim, sabe? Coitada da Sheila, velho. Eu já Então. tive que conviver tantos anos com a Daniela. Ah, Agora tá... mas você me Mentira, eu te amo. Então, e ela também me ama. E aí eu falei, ó, você tem lugar sim. E na hora que você começar a participar das sessões, porque aí eu falei, não dá pra ser portal de conteúdo, porque tá muito etéreo isso daí. Conteúdo tem um monte, tava no meio da pandemia, todo mundo fazendo um monte de conteúdo. Eu falei, a gente tem que fazer mentoria. Aí ela, ai, mas eu nem sei o que eu vou fazer. Eu falei, você vai fazer, calma. Aí o que eu comecei? Eu falei, ó, as primeiras sessões a gente faz o processo de coaching, trabalhando alguns pilares, né, da parte comportamental. Depois a gente entra com o negócio. Uhum. Aí ela, mas o que eu vou fazer com o negócio? Eu falei, você vai saber. A gente montou a mentoria no dia a dia. A gente foi fazendo a sessão, via o que a pessoa precisava, montava a ferramenta. E aí o que a gente começou a falar, olha, conecta. Eu falei, nossa, eu tenho um monte de coisa para trazer aqui. E é isso que eu falei da pessoa que acha que não tem conhecimento, né? É ela revisitar esse repertório. Porque eu falei, teve um dia que virou uma chave, né? Eu falei assim, nossa, pera, eu fiz contabilidade, administração, estudei gestão estratégica de negócio, trabalhei. E a gente trabalhava com isso. É verdade, né? a gente sabe fazer isso aqui, né? Aí eu falei, E aí claro. pegamos as ferramentas, né? Aí a gente parou, então agora vamos nos organizar. E aí sim a gente montou o nosso método. Aí a gente fez Ele foi experimental no primeiro momento, né? Porque a gente foi fazendo. E aí depois a gente parou, organizou. O que a gente fez? O nosso primeiro atendimento foi uma permuta. Tá. Então a gente falou, olha, a gente tá começando, você também tá começando aí, você precisa de ajuda, e uma ajuda a outra, ok? Ok, uma pessoa que eu já conhecia, que foi assim que eu comecei a fazer coach, né? Eu fui atendendo as pessoas que eu conhecia e deu certo. Aí eu falei assim, então, topa? Topo. Aí a bichinha amou. Aí eu falei, tá vendo sua tonta? Aí, ó. Aí o bicho picou, né? Porque Aí o bicho Aí agora, só que aí agora não larga mais. Agora, então, aí ela me paquerou 1 ano. Aí a gente tinha outra sócia, que era uma psicanalista, né? Que é a Irani. Ela ficou com a gente um tempo também. Só que ela já tinha carreira como psicanalista, os horários não batiam. Aí a gente acabou assim, não precisa quebrar. Quebra tudo mesmo, conselho. Aí o que a gente fez? A gente falou, então tá bom, então você fica como parceira e o protagonista fica conosco, né? E aí quando a gente precisa pontualmente de alguma psicanálise, né? A gente contrata ela. Ou outras parceiras, né? Porque aí a gente descobriu que a gente consegue conhecer outras pessoas, parcerias, né? Sim. Criando e montando lá o nosso quebra-cabeça. Agora a gente já criou um hub, né? Já tá em outro já nível. sabe, então, o dia que precisar num evento do Mulheres no Protagonistas de Saia, precisar de falar algum tema de relacionamento, eu vou.
Sim, Eu já tenho o conselheiro lá, então eu já me coloco aqui como amigo de vocês. O conselheiro, eu vou lá falar sobre a importância delas estarem bem antes. Todas as pedras da coroa. Sim, com todas as pedras da coroa. Porque muitas mulheres, elas não adianta ela querer dar um passo se ela não corrigir algumas coisas ali antes, para que esse passo ela tenha o orgulho de dar o passo e tenha o sentimento de vitória. Também. Porque senão ela vai e aí fracassa. Vai e fracassa. Se ela não corrige o que está atrapalhando antes, ela só vai ter o sentimento do fracasso, só da perda. E é horrível isso. Por isso que a gente trabalha a mentalidade. Primeiro, porque não adianta ela querer um negócio, ela ser boa no que ela faz, se a cabeça dela não tá boa. Ela leva o caos dela, que tá na vida dela, pro negócio. Mas, ó, o que ele acabou de falar, sabe o que eu tava pensando, Dani, que foi legal? Porque aí, inicialmente a mentoria era sempre individual, né? E agora a gente trabalha com turma, né? Que é um pouco diferente, tem o mesmo acompanhamento, mas né? A dinâmica mas é um outra. pouco diferente porque é grupo e tal. E aí, o que a gente fez nessa turma também? Fizemos a nossa mentoria e, ao final, a gente trouxe parceiros para falar de outros temas. Olha aí, que legal. Que reforçam a pessoa, né? Que são coisas... E aí, a gente trouxe marketing digital, terapia, estilo, né? Consultoria de estilo. Olha que e aí, legal. acho que cabe a parte de relacionamento. Sim. Inclusive, de relacionamento é interessante porque... dependendo do nicho dela, ela ainda vai precisar mais ainda fortalecer. Não, e é muito legal porque assim, o relacionamento não é só o relacionamento dela com ela, né? É o relacionamento dela com os filhos, é o relacionamento dela com ela mesma, como ela tem se visto, né? Então, eu acho que nesse momento cabe, legal, e pode contar comigo, se vocês precisarem. Bom, a Dani é minha amiga, né? Mas você também, Sheila. Pode precisar, vai pode. Lá, fala com as nossas mentoradas. Eu vou com o maior prazer do mundo. Vou chegar lá de máscara. Elas vão achar que vocês contrataram o Gogo Boy. Vou falar assim. Falar hoje. Falar, esse encerramento foi bom. É muito louco. Sabia, porque eu tinha. Agora eu tenho certeza. Valeu o investimento. Valeu o investimento. Vai chegar lá o cara de máscara e falar: contratar o Clube das Mulheres. Polidense. Chegou lá, vai dançar. Aí ela vê o barrigudinho lá, ela fala: ih, tem alguma coisa errada. Tá meio calvo, tem alguma coisa errada com esse tiozinho aí. E aí o tiozinho começa a falar. Aí não vai nada pra aquilo, não é? É igual o livro, fala, pô, tava esperando 50 tons de cinza. Exatamente isso. Bom, é isso. E aí elas precisam... É bem legal. Eu vou em evento, geralmente, quem não conhece... quando tem gente que na plateia que conhece, beleza. A pessoa, olha o conselheiro, eu sigo ele e tal. No evento você vai mascarado sempre também? De máscara. Que legal. É personagem, né? Sempre de máscara. Eu não apareço... Se eu vou num evento pra aprender, sou eu. Tô falando beleza. Como aluno. Como aluno. Aí eu vou lá, ninguém sabe que sou eu. Beleza. Entendi. Mas quando eu vou num evento convidado ou contratado, palestrante, é sempre de máscara da hora que chega até a hora de ir embora. Não, e foi até engraçado, vou até contar um bastidor aqui. Eu tava com ele num evento, fui acompanhar ele num evento e ele ia palestrar. Ele tava sem máscara, a gente conversando, blá, 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 né? Meu amigo, né? Conversando de milhões de coisas. Aí ele falou, agora eu vou ter que colocar a máscara. Começou a chegar o pessoal que vai vir, né? Na palestra. Menina, e você ele não tinha colocou visto a ele ainda máscara? de Não, máscara? eu já tinha, mas assim, ele colocou a máscara, começou um monte de gente chamar ele. Eu falei, ué, mas não é? Era a mesma pessoa que tava aqui tipo do meu lado. Ninguém, foi eu colocar a máscara, começam a pedir foto. Eu comecei, eu falei, que legal, é tipo Superman. Juro, ele, e é assim, né? É só uma coisinha, né? O rosto dele. Mas muda, né? Não, mas... Não, é outra pessoa. Eu perguntei pra ela, se ela me encontrasse na rua sem máscara, ia saber que era eu, ela não ia saber. Não dá. É que você me conhece há muitos anos. A gente fez o teste, acabei de chegar, conheci ele. Ele pôs a máscara, falei, Não ia. Eu entrevistei uma pessoa na semana passada. Eu vejo você. Mas porque se conhece há muito tempo. Eu entrevistei uma pessoa na semana passada e ela falou a mesma coisa. Ela falou, jamais, se eu te visse na rua, eu jamais ia reconhecer você. Nossa, é engraçado. Não dá. Eu falo, né? Eu fico bonito de máscara. Mas eu fico muito bonito de máscara. Cara, é porque as minhas seguidoras, elas falam, você é lindo, né? Nas lives do Instagram. Mas por causa do seu coração. Mas não, elas falam que eu sou charmoso. Vamos lá. Você já viu minhas lives?
Sim. Esse lado do rosto, ele não aparece, porque eu coloco uma luz que escurece esse lado. No Instagram, aqui eu falo, ó, tá normal aparecendo. Mas no Instagram fica escuro esse lado. Então só aparece isso. Então aparece meu olho e minha boca. Quando só aparece a boca, e aí a pessoa, o que ela foca? A boca. Quando é boca, vai pro lado... não é o termo pejorativo, mas vai pro lado sexual da visão. Então, a mulher, ela passa a ver, olha a boca dele, só presta atenção na boca. É igual o Batman, né? É igual o Batman. Tipo, Então, Michael Keaton de máscara, ele ficou lindo. E aí, tira a máscara, ele não é lindo. Então, né? E aí a boca é exatamente eu sou mais isso. o outro Batman. Então, mas se você olhar o Batman de máscara, mesmo o Michael Keaton, você acha ele bonito, porque tá focando na região. A boca. A boca, ela chama atenção, é isso. A boca é uma e aí boca. o conselheiro, acontece isso com o conselheiro. E aí, beleza. Aí ela fica, você é lindo, conselheiro. Você é charmoso. Eu falo, gente, vocês não me viram. Eu tô escondendo um lado do rosto e tampando 85% do outro lado. Como que você pode falar que eu sou lindo? Eu fico, né? Eu brinco. Mas aí eu falo, de máscara, eu sou muito mais bonito. Então eu devia ficar de máscara o tempo todo. Eu vou usar a máscara do Batman. A do Batman todo mundo, né? Do Batman eu gosto. Vou fazer sucesso. É porque Esqueci ele pega o nome aqui. do Batman, do outro. Não gosto do Michael Keaton, não. O Val Kilmer. O Val Kilmer, sim. Ele foi. Ele era lindo, clássico, né? Mas o outro, mais O novo. novo agora é o. É o puta ator, né? O puta ator. O bonitão. Deixa o papo. Não, deixa, elas estão falando. Deixa, continua. Como Quem é mais bonito? Esqueci. E eu fico só aqui, É assim. o da Jennifer. Não é ele. Não. Gente, esqueci o nome do homem. Ai, caramba. Que ele é um puta ator, que ele fez aquele outro lá, que ele fica magrelo pra caramba. Ele fez outro filme. Esse, qual que é o nome dele? O Christian Bale. Nossa. Christian Bale. Sim, ele é gato, é verdade. Vocês viram o que dá, gente? Um homem conversar com mulheres? Você traz duas, dá nisso. Então aqui discutindo qual Batman foi melhor. O conselheiro já era. O conselheiro já era. Mas o Batman, né? Batman, meu Deus do céu. Ou o Wolverine também. Não, Wolverine. Olha aí, então. O Wolverine vai. Não, eu já ia zoar na besteira, não fala besteira. Não fala besteira. Não, conselheiro. Porque elas não conhecem esse lado. Não, mas eu falo, eu brinco bastante, é de boa, não. Gente, deixa eu falar. Faz uma enquete aí. Chegamos, Conselheiro ou Batman? No fim, né? Chegou no fim já. Faz umas 5 horas que a gente tá falando, não tá? Chegou no fim. Foi legal. Até que, nossa. Vocês curtiram? Claro, claro. Eu vou fazer assim, então, ó. Tem alguma coisa que eu não perguntei que vocês querem falar que é importante? Eu acho. Não, eu vou terminar com o que eu falo. Sempre. Todo o podcast. O podcast é do conselheiro, certo? Sim. Então aqui tem conselhos. A gente tá aconselhando pessoas. Então, eu vou querer de vocês o seguinte: qual é o melhor conselho que você vai dar para quem tá te assistindo e qual é o melhor conselho que você vai dar para quem tá te assistindo? Você pode falar para mim, pode falar direto para a câmera, mas o seu melhor conselho, tipo o que você fala para as pessoas, quem responde segundo, dá tempo de pensar, né? Porque pegou de surpresa, né? Olha a cara dela. Eu já pensei. Ela é sacana. Então eu quero que você dê o melhor conselho que você tem da vida para quem tá te assistindo. Dani. Bom, o melhor conselho que eu poderia dar é assim: acredite no seu potencial, busque o que você tem de talento, de habilidade, acredite que você pode ir além. Eu comecei uma nova carreira com 40 anos, estou feliz, estou realizada. Então, assim, não se limite pela idade, pela sua condição atual. Você pode ir além. Você só precisa acreditar, se preparar, porque as coisas não caem do céu, né? Então, um dos nossos papéis aqui é falar assim, não é motivacional a nossa conversa aqui, a nossa conversa é pautada em método, né? E a gente sabe que ele funciona, mas a questão é, se estruture, faça o que você está buscando aí, às vezes é aquele sonho de criança que você tinha que se abandonou, porque em algum momento você ouviu que não dava dinheiro, que não era bom o suficiente, enfim, é isso. E siga as protagonistas de saia se você quer mais conselhos como esse. E aí a Sheila vai dar o conselho dela. Qual que é o seu melhor conselho? Eu vou dizer o seguinte, se você tá
numa carreira que não te realiza mais, num ambiente tóxico, né, que já está infeliz, você sente ali um chamado, né, quero mudar, quero fazer, não fica ouvindo as vozes, né, nem as suas, nem as dos outros que te criticam, né, ou que às vezes estão questionando o que você quer fazer. Ouve você, escolha você, né, escolha aquilo que você acha que vai fazer diferença, porque a vida é sua. Seja protagonista da sua vida. E vem com a gente, protagonistas de saia. Olha que chiquetona essas mulheres, velho. Fala bem pra caramba. Gente, ó, a gente chegou ao final de mais um episódio. E hoje foi falado muito aqui sobre você tomar as rédeas da sua vida, realmente ser protagonista da sua vida. E falamos muito sobre acreditar também, sobre você saber o seu potencial, saber o que você tem de bom e reconhecer isso. Então, para você saber mais, sigam elas, tá o link do perfil delas aqui embaixo na descrição do vídeo. Sigam o Protagonistas de Saia. Sigam o Conselheiro, para se você caiu aqui de paraquedas, não sabe quem sou eu. Vai lá no Instagram para você saber mais de mim. Eu não vou falar. Se você quiser, você vai lá. Segue a gente no Instagram. E mais coisas aqui. Já se inscreve no canal. Se inscreve, eu falei antes, mas falo de novo. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo quando eu postar os vídeos aqui. Eu não posto toda hora, entendeu? Porque eu não consigo gravar toda hora, mas eu em breve vou conseguir. Então você começa aí a seguir, tá bom? Pode mandar aí descritivo com quem você gostaria que eu falasse também. Não adianta pedir para mim, pede para pessoa. Fala assim, ó, vai lá que eu trago, mas fala com a pessoa que você gosta muito. Eu vou amar trazer ela aqui também. Combinado? Então, ó, acredite no seu potencial, valorize a pessoa que você é. Você tem muita coisa aí dentro de você que às vezes você está escutando pessoas que não trilharam metade do que você trilhou e você está dando ouvido para essas pessoas. Então você tem que aprender a se valorizar e escutar o seu lado bom, entendeu? O outro lado, aquele que eu mostrei, deixa ele para lá. Você é muito mais do que você imagina, tá bom? Então, ó, um beijo do Conselheiro e até o próximo podcast. Dá tchau para aquela câmera lá, gente. Ó, tchau.